Morning, sejam bem-vindos ao Chá com Deus dessa segunda-feira. Como foi o seu final de semana? A paz do Senhor é com você. Creia nessa frase. Essa é uma das promessas que existe na Bíblia para nós. Eu, Elaine, tive um final de semana para a honra e glória do Senhor, diante da presença dEle, de aprendizado, uma nova fase, novos aprendizados, novas necessidades, e é tão bom quando a gente se movimenta, quando a gente abre o nosso olhar para as novas coisas. E o mais importante, tudo debaixo de uma palavra de Deus, tudo dentro da vontade dele e com pessoas que creem que Deus está acima de todas as coisas. E eu quis compartilhar isso com vocês, porque esse final de semana eu vivi ao lado de uma pessoa que também está debaixo de uma palavra de Deus, numa imersão de uma pessoa que também vive os planos de Deus, uma promessa de Deus para a vida dela. E o quanto isso impacta no nosso dia a dia. E o tema de hoje do Chá com Deus é: não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Eu, Elaine, aprendi a orar há um pouco mais de 1 ano e meio. Eu já falei para vocês aqui algumas vezes. Até então eu acreditava que só existia uma forma de orar e eram as orações ali tradicionais que eu aprendi durante a minha infância, no catecismo, as rezas decoradas, mas eu não sabia orar, eu não sabia abrir a minha boca e falar diretamente com Deus e apresentar para Ele tudo aquilo que estava no meu coração, tudo aquilo que a Bíblia me ensina, tudo aquilo que é por meu direito como filha de orar ao Senhor. E hoje a referência bíblica está em um dos livros que eu mais gosto de ler, que transforma literalmente a nossa mente, que é o livro de Romanos. No capítulo 8, versículos 26 e 27 de Romanos, tem uma palavra de Deus poderosa. E diferente dos outros capítulos, que geralmente eu trago aqui os versículos, eu vou deixar a referência para que você abra a Bíblia digital e física, ou física. Se você não tem uma Bíblia física, eu recomendo fortemente, vocês já me conhecem, que você tenha uma Bíblia física, que seja o seu relacionamento com o Senhor através da palavra. Amém? Você vai ler e você vai se comunicar comigo nas redes sociais. Eu quero te provocar a compartilhar tudo aquilo que a Bíblia fala com você. Ai, Elaine, mas isso é para engajar no seu Instagram? Não, não é. Porque não é para isso que o Instagram do Chá com Deus, ele foi feito. O meu Instagram pessoal é para engajar, é negócios, é empresa. O Instagram do Chá com Deus é para que a palavra de Deus permaneça e que cada pessoa que cruzar com o Chá com Deus, que você encaminhar, que ler alguma coisa, seja tocada. Amém? Vamos lá. Qual que é o ponto de reflexão para nós hoje? Quando pensamos em oração dentro do nosso lar, nós não temos uma consciência, o conhecimento do quão poderosa é a nossa oração no lugar de intercessão pela nossa família. Muitas vezes imaginamos momentos de oração coletiva, reuniões de oração ou grandes movimentos espirituais. Mas a primeira escola de intercessão que Deus nos entrega é a nossa própria casa, a nossa família. É dentro do nosso lar que aprendemos a depender do Espírito Santo de Deus. É dentro da família que percebemos o quanto nossas forças são limitadas. Quantas vezes tentamos resolver situações com argumentos, conselhos, preocupações ou até mesmo controle? Quantas vezes queremos mudar pessoas que amamos através da nossa própria força? Ou pior, nos afastamos das pessoas que amamos, que convivemos por uma religiosidade, porque não sabemos orar. Mas a palavra de Deus nos lembra, não precisamos desistir de orar.
Aliás, não devemos desistir de orar como convém. Não sabemos tudo o que acontece no coração dos nossos filhos, não sabemos tudo o que se passa na mente do nosso cônjuge, não sabemos quais batalhas espirituais estão sendo enfrentadas por aqueles que amamos. Por isso precisamos do Espírito Santo. A maturidade espiritual está em ter uma certeza absoluta que é o Espírito Santo de Deus que nos traz a resposta, não é a gente. A maturidade espiritual está em reconhecer nossa dependência de Deus. A nossa dependência de Deus. A dependência de Deus é o que vai nos fazer perguntar tudo. Tudo antes de qualquer decisão. Talvez você esteja focando em um comportamento enquanto Deus deseja tratar uma ferida. Talvez você esteja olhando para uma dificuldade financeira enquanto Deus deseja restaurar a fé da família. Talvez você esteja pedindo mudança imediata quando Deus está realizando uma obra profunda e silenciosa. A verdadeira oração intercessória acontece quando deixamos de apresentar apenas nossas preocupações e passamos a concordar com aquilo que o céu está declarando. Mas como que a gente vai saber o que o céu está declarando, Elaine? Com relacionamento, com dependência de Deus. Uma família transformada começa quando alguém decide ouvir a voz de Deus antes de abrir a boca para falar. Hoje, antes de você apresentar sua lista de pedidos, silencie seu coração por alguns minutos e pergunte: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu veja? O que o Senhor quer que eu ore sobre a minha casa? E aí a sua oração, em concordância com o céu, sempre vai produzir paz, mesmo quando ainda não vemos a resposta. E para finalizar, eu quero deixar uma pergunta para você refletir ao longo dessa semana. Tenho orado pela minha família baseado no que vejo com os meus olhos ou no que o Espírito Santo deseja revelar? Essa é uma pergunta profunda para começarmos a nossa semana. E eu declaro uma semana de bênçãos sem fim. Bênção sem medidas, uma semana de feriado, uma semana na presença do Senhor, uma presença de gratidão, uma presença de renovo, uma presença de relacionamento, de maturidade, de correção, uma presença de aumento da sua caminhada, do seu romper, da sua fé sem medidas. Essa é a minha declaração profética na autoridade que há no nome de Jesus para a sua semana. E se você toma posse, digita um amém e lembra de encaminhar para 3 pessoas que você ama e precisa dessa certeza absoluta que é o poder da oração. E eu te vejo amanhã aqui no Chá com Deus.